Bom, continuando, gente. Esse mesmo problema, né, que a gente estava trabalhando do tempo de coagulação, né, uma segunda forma da gente alcançar a solução desse problema é lançar mão do conceito de distribuição normal padrão, tá? E então fazer uso de uma tabela de valores, né, de probabilidade da função de densidade de probabilidade padrão, tá? E fazer a aritmética com os valores obtidos, né, a partir da tabela, a partir do intervalo, no caso do exemplo nosso aí, de 7 até 8,5 minutos. Tá? Então eu vou lançar mão de um conceito, que é a normal padrão, e vou trabalhar com a sua função de distribuição acumulada da normal padrão. Tá? Ok? E vou usar, por exemplo, essa normal padrão é uma normal que ela é referida qualquer que seja normal desse mundão afora, seja da área de engenharia, de medicina, da área de astronomia, da área de biologia, seja que área for, qualquer distribuição normal pode ser trazida para essa normal padrão e a gente trabalhar nessa normal padrão, tá? Que é única, né? E de tal forma que os resultados que eu tiver na normal padrão são os resultados que eu devo ter para outra lá de onde ela veio, tá? É exatamente a mesma coisa. Tá? E essa normal padrão, ela, como esses cálculos de probabilidade, essas áreas todas aí, essas integrais, isso aí é um inferno de cálculo, a gente já tem uma tabela com todos os valores, né, interessantes para esses valores da normal, né, da variável normal, padrão no caso. E aí a gente só consultar a tabela, procurar lá as probabilidades específicas e fazer as contas aritméticas que eu tiver que fazer com aqueles valores de probabilidade. Né? Bem, então, essa distribuição padrão, que a gente também chama de distribuição normal reduzida, né? A gente usa a letra Z para representá-la. Tá? Então, a distribuição Z é a distribuição normal padrão. Tá? Ok? E como é que a gente faz a transformação, né, de qualquer variável que tenha distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, né? Qualquer normal que seja, ela pode ser trazida, transformada, reduzida para a variável z, que é uma variável que tem distribuição normal com média 0 e variância 1. Tá? Essa é a definição da normal padrão. Média 0 e variância 1, com todas aquelas outras características que a gente já falou sobre as normais. Tá? Bom, e como é que a gente faz essa transformação? Tá? Essa transformação é obtida da seguinte maneira. A variável z, os valores da variável z são definidos através de que eu tomo qualquer valor da variável x que eu esteja trabalhando, subtraio da média desses valores da variável x, tá? Então a diferença de qualquer valor para a média, dividido pelo desvio padrão, vai então me dar um valor que é o valor de z. Ok? Bom, imagina que a gente tenha lá aquele caso do tempo de coagulação, vai dar em minutos, né? Eu tenho, por exemplo, 10 minutos menos a média, que é 7 minutos. Então, 10 minutos menos 7 minutos daria 3 minutos, né? O desvio padrão, que é 1 lá no exemplo, né? 1 minuto vai dar 3 minutos dividido por 1 minuto. A unidade em minutos some e eu fico com um número puro, que seria 3 dividido por 1. Então, o Z seria 3 no caso desse exemplo do tempo de coagulação igual a 10 minutos. Ok? Bom, então, essa parte do numerador é a distância de qualquer valor da variável x para a média. Ok? Que é a parte do numerador aqui em cima. Tá?
O denominador, ou seja, eu tenho que olhar para essa diferença e ver quantos desvios padrões daquela variável eu tenho nessa diferença. Então, basta eu dividir pelo desvio padrão. Ora, então esse desvio padrão vai ser a unidade métrica dessas distâncias dos valores para a média. Tá? Então, o que realmente é essa variável z? Tá? Essa variável z vai ser a quantidade de desvios padrões da variável x, né? Os desvios padrões são da variável x. A quantidade deles, né, que um dado valor de x da variável x, né, dista, né, tem distância da média dessa variável. Tá? Isso é o que significa z. É uma quantidade de desvios padrões da variável que marca qualquer diferença para a média. Tá? Bom, se esse z for maior que zero, então o valor que eu estou considerando a variável x é maior que a média da variável x. Tá? Agora, se for o contrário, ou seja, se o z for menor do que zero, dá um valor negativo, é porque o valor de x é menor do que a média. E aí vai dar um valor negativo. Né? Tá? Agora, o que a gente tem que ver é que a média dessa variável é zero. Tá? Se eu pegar aquele valor da média, 7, né? Subtrair 7 menos 7 vai dar zero em cima. Dividido por qualquer coisa vai dar zero. Tá? Então a média da normal padrão é sempre zero. E o desvio padrão é sempre 1. Por quê? Se eu pegar o valor correspondente àquela projeção, né, daquele ponto de inflexão no eixo horizontal, vai ser, por exemplo, média mais desvio padrão. Essa média mais desvio padrão, no lugar de x menos o desvio, a média, vai sumir a média. Vai ficar só o desvio padrão. Né? Média menos a média. E fica desvio padrão dividido por desvio padrão. Isso aí é um número e é igual, né? Um número dividido por ele mesmo vai ser sempre igual a 1. Então, o desvio padrão da normal padrão é sempre 1. Tá? Ok? Bom, como x é uma variável aleatória, né? A sua transformada, que é a z no caso, também é uma variável aleatória. Né? Qualquer valor, ou melhor, qualquer valor não, qualquer que seja a variável aleatória que tenha distribuição normal, ela pode ser reduzida para a variável padrão z. Tá? Assim, o z, né, a variável z, cria um ambiente para a solução de problemas referentes a qualquer variável aleatória normal. Qualquer. Tá? Bom, a função de densidade e a função de distribuição acumulada, desculpe, e a distribuição a gente costuma representar então a função de densidade da normal padrão, ao invés de usar aquele fzinho, né, f minúsculo da variável x, a gente usa essa letra grega minúscula, que é o φ, né, uma letra grega, φ minúscula, que é esse símbolo que está aqui em cima, φ de x. E a acumulada é o φ maiúsculo, esse φ de x, aquele fzão de x, né? Na padrão a gente usa esse φ maiúsculo, tá bom? Então esse φ minúsculo para representar a sua função de densidade e esse φ maiúsculo
para representar a função de distribuição acumulada da variável z. Tá? Bem, então vamos ver aí agora aquele exemplo que a gente estava fazendo anteriormente. Qual é a probabilidade que vai de 7 a 8,5 minutos, né? O tempo de coagulação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar essa variável normal do tempo de coagulação e reduzir para o normal padrão. Então, como é que eu faço essa redução? Tá? Eu tenho aqui duas referências, o 7 e 8,5. Né? Esses dois valores de x eu tenho que reduzir para z. Né? Então, vamos ver aí. Para x1, né, que é o primeiro valor aí, o x1 ser igual a 7, qual é o valor de z1, né, correspondente? Isto é, quantos desvios padrões da variável x dista o valor 7 da média? Tá? Bom, se eu colocar naquela máquina de transformar, ou seja, x menos a média de x sobre o desvio padrão de x, eu vou então ter x igual a 7, né? E a média de x também é igual a 7. Tá? Então vai ser 7 menos 7 sobre 1. 0 sobre 1 vai dar 0. Então existem zeros desvios padrões na distância da média para a média. Claro, não tem distância nenhuma. Né? Ok? Bom, e para o x2, né? Que agora é 8,5, né? O valor de Z2 vai ser o quê? 8,5, né? Aqui, ó, 8,5 menos 7 vai dar 1,5, dividido por 1 vai dar 1,5. Tá? Então, o valor 8,5 dista 1,5 desvios padrões da variável x para a média da variável x. Tá? Bem, então vamos agora dar uma olhada na distribuição de probabilidade acumulada da variável normal padrão. Né? Ou seja, vamos ver, depois que eu faço essas transformações, aí eu costumo fazer na variável z, bem assim, remetendo do valor da variável x, 7 para o 0 da z, né? 8,5 para o 1,5 da z, que é para a gente perceber que a área é exatamente a mesma área aqui, tá? Não muda nada. Bom, então a normal, a distribuição acumulada, ou seja, o φzão de x, né? Φ maiúsculo de x, é toda a área desde menos infinito até um dado valor, que é esse valor de x aqui, tá? De z, na verdade, desculpe. Bom, essa área, está toda azul aqui escuro, é a área que você vai encontrar na tabela da distribuição acumulada da variável padrão, ok? E aí eu vou apresentar agora uma tabela que eu vou mandar para vocês, né, para vocês terem essa tabela, embora vocês consigam pegar na internet alguma tabela. É bom que peguem essa, porque existem outras formas de apresentar a tabela, e aí são outros jeitos de ler, mas os números vão ser exatamente os mesmos. Tá? Então, essa aí é a tabela com os valores de z para a parte positiva do z. Está vendo aqui em cima, z? Aí essa coluna aqui são os valores do eixo horizontal, os valores de z. Começa no 0, né? 0,00, 0,1, 0,2, 0,3, etc. E vai descendo aí. Tá? A segunda casa decimal vai ser vista nessas colunas aqui. Né? Se eu quiser 0,62, eu vou pegar aqui 0,6 mais a coluna do 0,2. No entrocamento das duas vai ser a probabilidade da variável padrão ser menor ou igual a 0,62. Tá? Então é assim que a gente lê isso. O zero aqui do Z1, né, que a gente tinha visto lá, é exatamente o 0,00, né, que é esse meio que está aqui. 0,5000. E o 1,5, que é 1,50, né, vai ser o 1,5, que está aqui embaixo, né, na primeira coluna, que é a coluna da segunda casa decimal 0. Né? Então, esse valorzinho é o valorzinho
do 1,5 até 1,5, tá? Ok? Então, eu tendo esses dois valores, né, eu pego a probabilidade de ser menor ou igual a 1,5 e subtraio a probabilidade de ser menor ou igual a zero, que vai sobrar aquilo que vai de 0 até 1,5 na normal padrão, que dá o 0,4332, tá? Que é aquela coisa que a gente já tinha chegado lá, tá bom? Então, a gente pode completar aquilo que a gente vinha fazendo, agora dizendo, então, que essas probabilidades, já que eu fiz a transformação aqui, né, eu tenho toda a área até 8,5, toda a área até zero, aí é só subtrair uma da outra, para então chegar à conclusão de que os valores são aquele valor que a gente já tinha visto lá, 0,4332, tá? Ok? É isso daí. Então, com isso daí, a gente vê que aquela área que eu queria é exatamente esse resultado. Tá bom? Então, essa é, vamos dizer assim, a ideia da normal padrão, é como eu transformo qualquer normal na normal padrão, e na normal padrão posso usar então essas tabelas, né, para fazer os cálculos. Eu não preciso fazer a integração de nada, tá? Evidentemente a gente trabalha com a variável z com duas casas decimais, mas isso aí não é só por conta de que essas duas casas decimais já ajuda muito em tantas outras, muitas coisas, né? Existem tabelas com mais valores ou com menos valores, etc., de casos decimais do z, né? E as próprias probabilidades. Você viu que essa daí tem, acho que umas 6 casos de decimais de probabilidade, outras têm só 4, outras têm até mais do que 6, etc. Então, há uma profusão de tabelas, mas todas elas são exatamente iguais. Tá? Bom, então vou dar um segundo tempo aí, para que a gente agora possa, então, ver como a gente pode resolver isso mais fácil ainda do que ficar consultando tabela, ok? Bom, então vou dar um tempo aqui e vou montar outro segmento, né?